Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Certo. Vejo muito menos pessoas aqui do que você disse ontem. Ontem foi como se todos vocês estivessem aqui, ou o bispo Henry não acordou, ou não veio ficar aqui e ver. Então descubra o que está acontecendo, porque eu também estou cansado. Eu adoraria descansar e até tomar café da manhã, já que comi muito desde que cheguei aqui. Oh, sim. Então você entende o que estou dizendo? Então você está realmente cansado. Eu também estou bastante cansado. Estamos todos muito cansados. De qualquer forma, tenho mais 2 pontos importantes sobre o evangelista e quero apenas abordá-los agora. Quantos pontos eu te dei ontem exatamente? Então são 9 e 10. Mas o 9 e o 10, na verdade, não foram pontos tão bons assim. É precisamente por isso que os guardei cuidadosamente para hoje, para que você possa recebê-los depois de ter um bom descanso. Tudo bem. Agora, qual é o primeiro passo no seu ministério evangelístico? Seja um viajante. Número 2. Seja um agente ativo. Número 3. Gosto muito por samaritanos e também uma sopa samaritana deliciosa. Número 4. Desenvolver o quê? Um amor pelos samaritanos. Número 5, porque esta mensagem é baseada na história de Filipe, o evangelista, que desceu à cidade de Samaria e pregou com grande poder e clareza a Cristo Jesus, o Salvador. Amém. Então, pregar a Cristo é dividido em 2 partes. Pregar o que Cristo disse que é bom o suficiente e então pregar o que Cristo fez. É fantástico. Estas são as 2 seções da mensagem de um evangelista. Ele é o único e verdadeiro exemplo. Tudo bem, então, está realmente certo. Realize milagres. Uau, já estou muito animado com tudo isso. Porque seus ministérios vão verdadeiramente crescer, prosperar e se multiplicar grandemente. Seus ministérios, de fato, crescerão significativamente à medida que você realizar milagres poderosos. E é por isso que vocês vão ter tornozelos iguais como membros valiosos e tias amorosas como filhas queridas. Veja, um dos sinais da unção agindo na sua vida é que até mesmo algumas das pessoas mais velhas que estão com você, assim como as mais jovens, te seguem. Porque existem 2 gerações que normalmente não seguem outras gerações. Os mais jovens geralmente não seguem uma pessoa mais velha. E os mais jovens não conseguem realmente atrair os mais velhos. Mas eles olham para você como se você fosse uma criança muito, muito, muito pequena. É muito difícil para seus pais te verem como algo além de uma criança. É muito estranho, mas é real. Leva um tempo considerável para seus pais se acostumarem com a ideia de que você também cresceu e se tornou um adulto, que agora tem suas próprias relações sexuais e que compreende essas complexas coisas da vida. As mesmas coisas fundamentais que levaram à sua própria existência e que você, de forma natural, também pratica e vivencia. Agora, seu filho está fazendo o que você fez. Ei, você está ouvindo? Assim, Agora, o 8º passo para o seu ministério de evangelismo é expulsar demônios. Tipo,
Você conhece algum cristão que nunca expulsou demônios? Você realmente não expulsou mesmo. Existe uma certa faixa, sabe? Como os sargentos e o pessoal do exército geralmente têm uma insígnia. Alguns a têm, outros não a possuem. Você nunca teve a experiência de expulsar demônios, pessoas gritando, caindo, demônios falando, porque há tantos demônios que vieram para o seu ministério, para a sua vida e para a sua igreja. Você nunca viu essas coisas? É um espanto. Isso assusta as pessoas. Veja, quando estamos na cruzada e as pessoas começam a cair, você não diz nada. Elas começam a cair, desabar sem uma palavra. É o primeiro dia. Eles nunca te ouviram. Você não diz para eles: se você cair isso ou aquilo, ou se sentir vontade de cair, caia. Não existe nada disso. Não há psicologia. Não há nada, simplesmente. Eles simplesmente começam a desabar completamente, a gritar alto e a lamentar profundamente. Ah, sim, você é um grande e verdadeiro evangelista de fato. Quantos de vocês já conseguem sentir a poderosa unção? Amém. Pum, quem, pum. Ah, sim. Vá pegar seu microfone. Onde ela pegou seu microfone? Ah, sim. Você precisa de assistência. O apóstolo da engenharia de som não é. Não sei se ele está realmente trabalhando. A unção apostólica está sobre ele muito fortemente. E agora o passo número 8. Não sei se devo realmente esperar até a tarde para compartilhar isso com outras pessoas, porque sinto que nós aqui presentes neste momento não gostaríamos desse ponto específico. B-obst. Você ama isso? Ah, é nosso último dia final aqui. Pregue para nós. Pregue para nós. Ó. Ok, passo número 9 e muito importante para o ministério evangelístico. Tempens. Cuidado com o casamento. Isso pode acabar com sua evangelística, senhora. Uau! E eu vou mostrar isso a vocês na Bíblia. Mostre-nos. E passo número 10. Número 10. Cuidado ao ter filhos. Eles também podem, de fato, impedir que você tenha seu ministério evangelístico. Quanto mais crianças você tiver, menos tempo e energia terá para o ministério. Agora vou provar isso a vocês pela Bíblia. Filipe, o evangelista, é claramente mencionado no livro de Atos, especificamente no capítulo 8, versículo 5. E Filipe, com grande fervor, desceu à cidade de Samaria e ali lhes pregava a mensagem de Cristo. E o povo, de forma unânime e atenta, atendeu a todas as coisas que ele dizia com convicção. E então, o próximo versículo diz que espíritos imundos de fato saíam de muitos que estavam possuídos por eles, clamando em alta e forte voz. E muitos paralíticos e também coxos foram completamente curados. E finalmente, o último verso. E houve uma grande alegria e celebração naquela cidade. Tudo bem. Agora, a próxima vez que ouvimos falar de Filipe é em Atos, capítulo 21. E essa foi a última vez que ouvimos falar dele. Na verdade, ouvimos falar dele apenas mais uma vez. E quando ouvimos falar dele, descobrimos uma informação que é muito, muito surpreendente e preocupante. O que descobrimos, eu não sei se vocês são as pessoas que... Ou se eu deveria esperar pela escola de bispos ou pela escola de evangelistas. Estamos aqui. Conte para nós. Conte para nós. Estamos de acordo no caminho. Apenas conte para nós. Eu não sei se vocês estão prontos para ouvir isso. Leiam. Estamos lendo. Pregue para nós. Pregue para nós. Estamos abertos. O que descobrimos sobre Philip é verdadeiramente surpreendente e profundamente preocupante. Essas revelações realmente nos levam a refletir e a questionar intensamente. Ó Filipe, por que você empreendeu apenas uma única e isolada cruzada em Samaria, deixando tantas outras regiões sem a sua intervenção e influência? O que exatamente aconteceu depois de Samaria? Um longo período sabático. É uma pergunta.
Você quer? Para saber o que aconteceu depois? Sou eu. Não sei se você consegue lidar com isso. Nós podemos lidar com isso. Nós somos a favor disto. Tudo bem. Em Atos, no capítulo 21, no versículo 8. E no dia seguinte, nós que éramos da companhia de Paulo, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. E então entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos escolhidos. E ficamos com ele, permanecendo em sua companhia. Moramos com Filipe, o evangelista, e estabelecemos nossa residência em sua casa. Agora estamos completamente entediados com a situação e com ele. E esse mesmo homem, Filipe, tinha 4 filhas que eram conhecidas por profetizarem. Similar. Filipe tem estado ocupado criando os seus pequenos filhos. Um atrás do outro, assim. Filipe estava ocupado se casando porque quando ouvimos falar dele pela primeira vez, ele estava entre os 7 principais assistentes que trabalhavam com os apóstolos. Depois veio o dom evangelístico. Ele levou isso a sério e foi até os confins do mundo, para Samaria, da Judeia a Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Depois disso, nunca, em momento algum, foi dito absolutamente nada de negativo ou desfavorável contra este homem. Nunca, de fato, ouvimos que Filipe, o apóstolo, desceu para a Capadócia, ou que Filipe desceu para a Acaia, ou que Filipe desceu para Pégaso, ou que Filipe desceu para Éfeso, ou mesmo que Filipe desceu para Roma ou para a Panfilha, em qualquer uma de suas viagens. Nunca mais ouvimos falar de Filipe indo a lugar nenhum. Então a única coisa que descobrimos é que 4 de nossas filhas, Misericórdia. então isso significa que ele levou o casamento muito a sério. Sério, eu, indeed, very. Sim, ele levava o seu casamento muito a sério. E devido a esse compromisso matrimonial tão sério, ele criou e protegeu 4 filhas. E ele estava sempre em casa, protegendo cuidadosamente as suas 4 filhas, garantindo que elas permanecessem virgens. Ok? Meu. Ele não vai... Permitir que as pessoas visitassem suas filhas. Trabalho. Você irá... Não permitir que eles saiam por... Coração. Quem é você? Quando? Liga, quem são? Você. Por que você realmente quer ver Christabel? Por quê? Por quê? E ele estava vivendo com 5 mulheres, sua esposa e 4 filhas. Fim do evangelismo, o fim. Agora ele estava escrevendo livros sobre como criar uma família feliz e bem-sucedida. Homem de família? Como ter um lar feliz e acolhedor, como criar uma filha virgem com valores, como você pode abençoar sua família com amor, como ter uma vida familiar melhor e mais gratificante. Ele... Como realmente, de fato, existir com 5 mulheres. Ah, esse aí. Precisamos disso. Sua mensagem original de pregar o Evangelho de Cristo havia desaparecido completamente. Quero dizer, a única pessoa mencionada como um evangelista é exatamente isso. Uma cruzada significativa em Samaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois disso, 4 filhas nasceram e a vida familiar começou de forma plena. Agora, veja bem, aqui na América, muitas pessoas estão profundamente envolvidas na vida familiar. Sim, é verdade. Eles vão te contar família. A família vem em primeiro lugar. A família vem em primeiro lugar. Família em primeiro lugar. É só o família em primeiro lugar. É tão verdade. Família em primeiro lugar. É isso que importa. Uau. Sim. Valores familiares. E como nós enfatizamos muito os importantes valores familiares. Tudo bem. Se alguma vez houve uma geração marcada por divórcios frequentes e dolorosos, por casamentos profundamente problemáticos e disfuncionais, por lares desestruturados e cheios de conflitos, e por casais aparentemente felizes, mas com desafios ocultos, ou casais assexuados que enfrentam seus próprios desafios de intimidade, espere. Casais que são realmente muito como as amebas. Famílias de amebas.
Você sabe o que é uma ameba? Elas são organismos unicelulares que se reproduzem de forma assexuada por fissão binária. Eles se dividem em dois. A maioria de vocês provavelmente não consegue sequer imaginar seus próprios pais sentados juntos, tão profundamente apaixonados e cheios de amor um pelo outro. Ah, meu querido, meu amado. Ó, meu querido e precioso bebê. Lá, 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 uma canção suave e carinhosa. É real ou não? Verdadeiro? Verdadeiro. Não penso muito nisso, de verdade. Você nem realmente consegue simplesmente imaginar. Mamãe está agora fluindo. Você pode imaginar. Alguns de vocês podem imaginar isso? De forma alguma. Perdoar, sim. Oh, sim. Oh, I finally understand what you mean. It makes sense. Você pode imaginá-los discutindo. Você pode imaginá-los. Você pode imaginar a tensão na casa deles. Você pode imaginar coisas que outras pessoas não conseguem imaginar acontecendo em casa. Oh, sim. Pois. Você nem consegue realmente imaginá-los fazendo sexo, ou melhor, fazendo amor da maneira inocente e apaixonada do primeiro amor, aquele que é tão puro e inesquecível. Ok, não é mesmo? Isso está correto, não é verdade? Não, desse jeito não. Não sei realmente se devo esperar agora ou não um pouco mais. Não, estamos aqui. Pregar. Você é pregador. Pregue para nós. Pregar. Não existe o ontem, o passado que já se foi. Por qual motivo exato você se meteu em toda essa grande encrenca? E por qual razão ela, por sua vez, se meteu em toda essa complicada encrenca? E ela estava dizendo para as outras pessoas taparem os ouvidos. Agora, o fato é que o primeiro amor sempre vem com muita empolgação, com muitos barulhos e com uma energia contagiante. E você diz que está em casa. Você está em casa. Você nunca ouviu nenhum som. As paredes são feitas de papelão. As paredes são feitas de papelão. Nunca ouvi nenhum som na casa. Não, não há serviços bancários. Aqueles agachados, completamente sem movimentação, absolutamente sem qualquer tipo de movimentação de móveis. Não sei se estou falando com a direita. Não sei se estou falando demais. Você está nos ajudando. Você está nos ajudando. Você está nos ajudando. Não, Jota. Nenhum S de jeito nenhum. Somente orações de flu. Perdoar. Quieto, muito. Um primeiro casamento por amor. Você não precisa nos decepcionar. De forma alguma. Oh, well, sim. Oh, sim, é realmente o que é. Estou dizendo algo realmente ruim ou não? Não. Muito bom. Preciso muito bom. Veja, na primeira igreja do amor, nosso namorado e namorada são o casamento. Oh, nosso namorado e namorada são os casados. Porque nos casamos. Jovem. Nós nos casamos jovens. Então, meu namorado e minha namorada são o casamento. Uau. Olá. Não tenho como Namorado e namorada. É como se você tivesse umas 200 namoradas e depois, sabe, você se casa com apenas uma única. Não, e esse é como uma pessoa muito cerimonial. Usar renda e usar outros tipos de vestidos, por exemplo, é algo que se espera. Para ir a funções com a pessoa. Amado para sempre. Oh, sim. Oh, claro que sim, com certeza, sem dúvida. O primeiro casamento por amor é uma lua de mel contínua e feliz. Amém. Sim, em E assim por diante, e coisas do gênero. Amém. Por favor, tranque-nos aqui para todo sempre, para sempre. E isso, de fato, não inibe o ministério de forma alguma. Ok, nós fazemos... O ministério ao mesmo tempo também. Uau, ó. Porque você está em uma missão. E a missão é uma aventura emocionante.
Ó, sim. Pois, então, quero que você saiba desde já, com toda a clareza e seriedade, que o casamento, em certas circunstâncias, representa um grande e significativo perigo para o seu dom inato e precioso. Você está nos ajudando imensamente com sua contribuição. Sim, faz. Os únicos evangelistas que apenas conhecemos. Quer dizer, não sabemos o resto dos detalhes, mas apenas as manchetes principais. Você deve ler um pouco entre os títulos e também abaixo dos títulos. Sim, e no meio, muito bem, é claro. Porque ouvimos falar de Paulo indo para a Capadócia, para Éfeso e para a Macedônia. E ouvimos falar dele indo para a Tessalônica, todos esses lugares, Roma e tudo mais que veio. Não ouvimos falar de Filipe. Ele era um dos 7 originais. Até Paulo não era salvo quando Filipe começou. Paulo era um homem perverso em Atos, capítulo 9. E quando Filipe estava servindo a Deus em Atos, capítulo 6, Filipe estava servindo a Deus em Atos, capítulo 6. Foi ele quem ajudou a arrumar as mesas e todos aqueles 7. Uma dessas pessoas. Quando Pedro disse que eu iria me entregar à palavra e à oração. Filipe era um daqueles caras fiéis na igreja, ajudando com dinheiro e todas essas outras coisas. Naquela época, Paulo era um homem mau que matava pessoas e tudo mais, feliz. E mais tarde, Paulo chega e começa a viajar ao meu redor, porque nem é evangelista. E ele disse que eu trabalhei mais do que todos eles. As pessoas olhavam para mim com desprezo. Eu sou um pai. Lá, você nunca o vê tocando em casamento. Olá. É melhor que aqueles que ter. Vamos ver o que Paulo disse sobre mar. Mostre-nos, mostre-nos, mostre-nos. Leve-nos fundo. Eu realmente preciso de nós. Ei, precisamos, por favor, dessa mensagem antes que seja tarde demais. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Oh, uau. Ó, sim. Oh, yes indeed, sim. Mas eu acabei de ver uma coisa. Quero dizer que é bom para um homem ou tocar uma mulher. No entanto, evitar para qualquer um. Sabe, um dos bons motivos para casar é por sexo. Para evitar. Fornicação. Uau, você está me ensinando. Sim. É um dos PR. Então, se você se casar e for para o campo missionário, eu e sua esposa não iremos. Então, como você vai fazer sexo no campo missionário? Sim. Então, veja bem, imediatamente há um problema. Sim, você realmente tem um problema, Houston. Nós temos um problema. Agora, portanto, evite a fornicação. Veja, o casamento é para evitar a fornicação. Evite a fornicação. Então, você vê, uma das coisas é que Deus sabe que Ele nos criou. Ele não tenta parar as coisas que Ele mesmo criou como um motor que está funcionando continuamente, mas sim tenta direcioná-lo com sabedoria. Você nunca realmente poderá deter os seus desejos e o motor sexual de uma pessoa até pelo menos os 90 anos de idade. Sim. Cerca de 90. Sim. É uma coisa selvagem. Uau. Ó, sim. OES. Então, essa é uma das principais e mais importantes razões pelas quais eu me casei. Então, se você se casar e isso não for possível de forma alguma, e esse for um tópico ou uma questão crucial, ou se você estiver recebendo um cadáver, então é muito melhor ir ao necrotério e encontrar um cadáver de verdade, um corpo real. Não. Deus me livre de tudo isso, por favor. Você está aí? Estamos aqui, nós, você nos ajudando. Agora no ministério de evangelista. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. O tempo é curto. Resta que tanto aqueles que possuem esposas sejam como se verdadeiramente não as tivessem. Acho que Filipe não tinha lido. Não sei se ele realmente estava lendo as suas mensagens de Paulo. O tempo é curto. Que tempo é curto? O tempo antes de você não poder mais trabalhar.
E quero dizer a todos vocês que a pandemia global que recentemente vimos é um prenúncio muito claro das estações futuras que virão sobre a Terra, em que não será de forma alguma possível fazer completamente o que fazíamos normalmente, ir aonde realmente queríamos ir e pregar absolutamente o que verdadeiramente queríamos pregar. Então você precisa levar isso muito a sério. A pandemia foi uma profecia antecipada do grande poder de Deus sobre a humanidade. Terra. De que ele pode parar todos os aviões, fechar todos os aeroportos do mundo inteiro, do mundo todo. Ele pode fechar todos os hotéis e estabelecimentos de hospedagem e alojamento. Ele pode suspender negócios e fechar igrejas, lojas, bolsas de valores e fazer com que todos fiquem em casa, em seus próprios lares e residências. Então, ele pode fazer as pessoas saírem do ar até que não haja mais vagas nas rodovias. Uau! Ah, é verdadeiramente sério. E ele pode fazer isso em qualquer lugar. Nenhum lugar está fora de seu alcance. De forma alguma. De muitas maneiras, a pandemia global não estava afetando de forma significativa certos lugares e regiões mais pobres do mundo. Existem, de fato, certas nações e comunidades pobres que não experimentaram nenhuma pandemia, ou tiveram um impacto mínimo, se é que tiveram algum. Se eles forem completamente honestos e transparentes sobre a situação real, é verdade que não tinham. Mas por causa da política e por causa do dinheiro, eles dizem que temos isso, mas na verdade não o fizeram. Um dia que eu fui a um certo país pobre. Olá, réu apóstolo do som. Um dia eu fui a um certo país muito pobre e perguntei: vocês têm Covid por aqui? Ele disse: bem, nós realmente não temos, de fato, absolutamente. E nós criamos uma ala enorme e bastante espaçosa para eles e até mesmo montamos tendas hospitalares completamente funcionais dentro do estádio. Agora, eu estava conversando detalhadamente com um médico especialista em epidemiologia, que é o profissional diretamente responsável por gerenciar esse tipo de situação. Sim, e ele me disse claramente, só existe uma única pessoa em todo o mundo que nós atendemos pessoalmente. Este é um país pobre, um dos países pobres do câncer. Só havia uma pessoa lá. E essa pessoa ele mencionou que era proveniente de algum país distante. E ele disse, quanto às estruturas que foram montadas especificamente no estádio, nós até já as desmontamos completamente. Então, na realidade dos fatos, foi algo que afetou certas áreas que se sentiram completamente fora de alcance ou isoladas. Veja, quando o ebola chegou, os seres humanos pensaram, vejo esse ebola, podemos acabar com ele. Quero dizer, um americano pegou ebola e então colocaram a pessoa em uma bolha e trouxeram a pessoa e conseguiram revivê-la. E é como se dissesse, isso aqui não vai prosperar. Este lugar não é feito para isso. Mas Deus realmente demonstrou que nada está sempre fora do alcance dele. Então, o tempo está indo para a próxima crise, para a próxima pandemia, ou seja lá o que for que possa surgir de qualquer forma. E você sabe, quando essa guerra na Ucrânia começou, o mundo sentiu que a próxima coisa estava por vir. Sim, então. A próxima coisa estava por vir. Foi quero dizer, isso é mais uma coisa que vai afetar todos nós. Está apenas começando e vai afetar. E isso está afetando todos nós, mas de uma maneira diferente. Não sabemos como isso está sendo gerenciado e todos estão com medo de ir muito longe. Sem nenhuma distância. Algo novo começa. Sim, sou. Há submarinos por toda a América. Uau. Não há alguns submarinos americanos. Outras nações com submarinos com suas armas nucleares, eles estão apenas patrulhando as águas. Eles atiram do mar. Uau. Sim. Isso é assustador. Apavorante. Então a Bíblia diz que o tempo é curto. Além disso, Jesus também pode vir. Jesus pode vir este ano, pode vir no próximo ano, pode vir em 5 anos, pode vir em 10 anos, pode vir em 100 anos, pode vir em 500 anos. Ninguém realmente pode dizer com absoluta certeza ou prever o momento exato. Em cada fase do mundo sempre se sentiu que Jesus estava vindo. É isso. Isso é. Mas então ele não veio. E é assim até o dia em que ele realmente chega. Sim.
o tempo também é bastante curto, porque sua vida pessoal pode não chegar aos 70 anos, pode não chegar aos 80 anos de idade. Pensou? Pode não ser até os 50 anos, mas pode ser até uma certa idade que Deus decidiu para você. Ninguém realmente entende porque algumas pessoas vivem muito e outras vivem menos. Sim, ninguém realmente entende. Quero dizer, às vezes você olha para uma pessoa mais velha que está cansada da vida e que adoraria dar 5 anos para alguém que foi informado de que precisa morrer agora. É muito misterioso e realmente desconcertante. Quero dizer, você vê pessoas fumando o quanto querem e vivendo eternamente. E também vê alguém que não fuma absolutamente nada. Recentemente conheci alguém que não fuma e teve câncer de pulmão. Quer dizer, eu nunca fumei, sabe? Mas agora ela tem câncer de pulmão. Conheço outra pessoa que também morreu de câncer de pulmão. Tudo bem. E nenhum deles era fumante. Bem, ambos eram pastores. Uau! E eu me lembro de um médico que era assim. Na verdade, ele era até médico. Quero dizer, ele fumava. Então eu não o conhecia pessoalmente em sua casa. Eu o conheci na clínica. Porque quando eu ia até ele, quando eu ia lá, ele estava sempre fumando. Ele fumava enquanto você estava lá, enquanto te atendia. Aí ele tinha um cinzeiro ali. E quero dizer, era muito popular. Ele era um médico muito popular. Nunca teve absolutamente nenhum tipo de câncer. Nunca teve nada de problemas no pulmão. Absolutamente nada. Viveu até ficar bem velho. Até o fim de sua longa vida. Lindo. Então é um mistério. Então, quando a Bíblia diz que o tempo é curto, ele é. Porque o tempo é curto por muitos motivos para muitas pessoas. E pode não ser filmado para você pelo mesmo motivo que é filmado para outra pessoa. Sim. Okay, well then, all right, okay. É por isso que você não precisa olhar para ninguém. Lembre-se, eu lhe mostrei que o primeiro passo para seu ministério apostólico é não. Comparar, não. Olhe ao redor e diga, todos nós aqui somos exatamente assim. E eu sou assim. Eu sou como você, vou fazer isso ou aquilo. Não, o tempo é curto. Você não sabe o quão curto ele é. Similar. Muito obrigado. Obrigado muito. Sim, você está me ajudando muito. E os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo passa. Eu gostaria que vocês vivessem sem preocupações. O que não é casado cuida das coisas do Senhor. De como agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo. De como agradar a sua esposa com suas 4 filhas. Há uma diferença entre uma esposa e uma virgem. Há uma grande diferença entre uma esposa e uma mulher que não tem marido. As duas mulheres, mesmo assim, se comportam de maneira diferente, parecem diferentes, agem diferente, fluem diferente. Uma esposa é uma virgem abandonada. Ela é uma mulher sobrecarregada. É isso que é uma esposa. Ela está sobrecarregada com muitos pesos, muitas bagagens que carrega. Sim. Eu realmente não sei se vocês são maduros o suficiente para entender isso completamente. Nós precisamos disso. Viemos por isso. É nosso último dia. Pregue para nós. Pregue para nós. Pregue para nós. Você já se perguntou por que as pessoas são tão alegres antes de se casar? Depois que se casam, elas parecem um pouco mais sóbrias. Misericórdia. Eles parecem um pouco mais sóbrios. Misericórdia. E eles vão aos casamentos e sentam-se quietos e apenas... E eu já estive lá. Quero dizer, onde meu sonho era apenas esse dia. Meu sonho era esse dia. Há uma diferença entre uma esposa e uma virgem. Uma virgem é alguém que não tem nada a ver com homens. E ela não é casada. Foi isso que Paulo quis dizer. Não é casada, mas ela é diferente. Vocês meninas que não são casadas são diferentes das que são casadas. Uau, obrigado. Uau, sim. Ok. Os que são casados têm realmente muitos problemas. Ok. Um monte de muitas e variadas opções. Sim, agora compreendo perfeitamente. Obrigado.
Alguém destacou algo muito importante e significativo em Atos, capítulo 21, sobre Filipe e suas 4 filhas virgens. Veja, Filipe vivia com 5 mulheres, 4 eram virgens e uma era sua esposa. Entende o que digo? Os vegetais profetizados pela esposa. Não sabemos por quê. Pois perdoa, por favor. Estamos realmente mudando. Estamos de fato mudando. Estamos sim mudando. Estamos mudando. Porque o marido virgem é que o nosso Senhor é o verdadeiro. Oh, uau. Seu marido é o Senhor. Agora, a virgem é apenas uma suposição que estamos fazendo. Olha, se você não é casado, você assume que é virgem, ok? Sim. Não pense muito. Sim. Obrigado. Obrigado. Não se preocupe muito com isso, não. Ok. Okay. Nós levamos isso assim. Seu ele que... É solteiro e cuida das coisas que pertencem ao Senhor verdadeiramente. Como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, de como pode agradar a sua esposa. Há uma diferença entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para que seja santa tanto no corpo quanto no espírito, vivendo plenamente isso. Mas a que é casada, por outro lado, cuida das coisas deste mundo. Como ela pode, então, agradar o marido e até mesmo aquela que começou a tentar agradar o seu marido. Você sabe, é uma questão importante. Misericórdia. Por favor, ajude-nos. Ajude-nos. E é por isso que quando dizemos primeiro casamento, é como se todas essas coisas idealistas fossem mantidas em um casamento que é o primeiro amor. Amor como o amor original que você... uau! Por me ajudar. Amém. Sente-se agora. Uau! Sente-se. Venha e cante essa música para mim. Eu amo isso. Quer cantar uma música? Uma canção muito bem bonita? E então, Saman. Agora, espero sinceramente que você tenha um excelente sistema de som em sua casa para poder tocar as músicas mais belas sobre o primeiro amor. Ois para ajudar o primeiro amor no casamento. Para ajudar a lua de mel a continuar, continuar, continuar e continuar. Agora eu quero desenvolver o dom profético e o ensinamento da palavra de Deus. Amém mesmo. Estou animado por causa de... Tempo. Vou lhe dar apenas um ponto. Sim, foram todos eles mencionados, desde o livro de Apocalipse, capítulo 10. Todos foram citados. E então, vamos orar por você. E assim, com certeza, realmente, verdadeiramente, Muito obrigado. estaremos fechando. Amensalism is a biological interaction where one organism is harmed while the other is unaffected. Quero que você ouça com muita atenção. Apocalipse capítulo 10. E há um ponto. Um livro é uma grande experiência espiritual que pode lançar meu ministério profético e de ensino. Um livro é uma grande experiência profética. Uma grande experiência espiritual. Apenas um único e extraordinário livro. E este livro, a partir deste dia memorável e significativo em diante, será algo que você e eu, com toda a nossa compreensão e admiração, respeitaremos e reverenciaremos de uma maneira profundamente elevada e verdadeiramente especial, reconhecendo sua imensa importância e o impacto duradouro que ele terá em nossas vidas e percepções. Sim, amém. Amém, sim. Você está animado com isso? Excitado. Apocalipse, capítulo 10.
capítulo do Apocalipse. Entendimento. Bom. Eu vi outro anjo poderoso, um ser celestial de grande majestade, descer do céu, vestido com uma nuvem brilhante e um arco-íris vibrante. E você, eu quero que observe atentamente a nuvem, o arco-íris deslumbrante e o anjo poderoso. Uau! Super. E havia um arco-íris em sua cabeça e seu rosto era como se o sol estivesse brilhando. O rosto do anjo era como o sol, ou era o sol, e seus pés eram colunas de fogo. Uau! Algumas pessoas adoravam o sol. Este rosto de anjo era o próprio sol. E o sol, como bem sabemos, é, na verdade, 1000 vezes maior que a terra. Então eu sei que você não consegue nem apreciar realmente todas essas realidades. Sim, claro. Eu disse que ia te mostrar alguns detalhes do que é a lua. Sim. Sim, eu queria poder te mostrar. Sim, eu queria poder mostrar para você. Sim, vou ver se consigo e mostro para você. E você vê que a Terra está realmente se movendo e a Lua também está se movendo, de fato. É realmente muito, muito fantástico. É fantástico. Agora, por favor, observe atentamente todas essas palavras. Pés de sol, brilhantes e quentes, feitos de baldes de fogo ardente, e seu rosto, que é como o sol radiante, e um arco-íris vibrante, e uma nuvem suave. Versículo 2. E ele tinha em sua mão um livrinho aberto, um pequeno volume, e um pé estava firmemente no mar, e o outro pé solidamente na terra. Quero dizer, isso é algum tipo de criatura extraordinária que vai muito além da imaginação humana comum. E tudo o que ele tem em sua mão é um livro. Agora, se você pensar no efeito da Bíblia sobre este mundo. Ah, sim. Se você pensar no efeito A Bíblia. como quase todos aqueles que afirmam algo significativo sobre Cristo, perto de Deus, Cristo terá que pegar a Bíblia e de alguma forma se referir explicitamente à Santa Bíblia. Caso contrário, não pareceremos felizes com a pessoa. Nós realmente não fluímos com o. Se você disser muitas coisas, mencione a Bíblia e veja algo que esteja de alguma forma conectado a ela. Sim, como chegamos ao ponto em que nos desconectamos. Sim, é bem verdade. É bem verdade. Incrível. Incrível. Então, este livro sagrado, a Bíblia, é verdadeiramente uma das mais profundas e transformadoras experiências espirituais disponíveis para este nosso mundo, o mundo inteiro, abrangendo todas as culturas e povos. Quero dizer, não há realmente nada, talvez não haja nada mais significativo ou de maior importância do que a Sagrada Bíblia que foi dada a este mundo. Sim, nenhuma igreja, de forma alguma, nenhum ser humano ou qualquer outra pessoa neste mundo, nenhum pastor provavelmente pode ser comparado a ele. Não há. Quero dizer, você pode comparar John Wesley à Bíblia? Não. Graças a Deus pelo Wesley. Mas sinto muito, você realmente não pode comparar o efeito duradouro de John Wesley ao efeito profundo da Bíblia. Quero dizer, há grandes parcelas do mundo que nunca ouviram falar de Wesley ou Martinho Lutero. Então, para os americanos expulsarem a Bíblia das escolas, isso foi, na verdade, um erro significativo e provavelmente um ato que você não pode simplesmente fazer sem consequências. O efeito profundo e duradouro desse ato específico neste país, sim. Uau! É realmente algo a se considerar. Incrível. Incrível. Uau! Não, só estou tentando fazer você ver. Olha, vamos voltar ao versículo 10. Veja, estou apenas usando a Bíblia de novo. Usando a Bíblia para explicar a Bíblia e estou usando a Bíblia para fazer isso como aconteceu com este mundo. Esse livro, 66 livros reunidos formando a Bíblia, é a coisa mais impressionante que já aconteceu a este Mundo. Sim. Ele só tem esse livro. Então é isso. Você não consegue explicar ou entender o porquê.
Sabe, talvez este livro do capítulo 10 do Apocalipse seja, na verdade, a revelação de como a Bíblia será lançada no mundo. Porque naquela época não havia Bíblia. É possível que esta tenha sido uma revelação de como a Bíblia está prestes a ser lançada, porque ainda não havia sido colocada no Mundial del mundo a nível global. João foi exilado para a remota e desolada ilha de Patmos. Well, E não havia Bíblia naquela época. okay, that sounds absolutely fine with me. Mas então, um livro estava prestes a ser lançado que eles iriam finalmente encontrar. O concílio da igreja iria se reunir e juntar os livros que formariam a Bíblia. Maita. Então, a Bíblia era oficialmente a Torá e o Novo Testamento. E esse é o efeito da parábola. E, de fato, até hoje estamos lendo e citando. E, basicamente, não dizem como está conectado com isso. As pessoas não vão te aceitar. Não. Então, ouça atentamente as grandes e profundas palavras espirituais. Um poderoso anjo celestial vindo diretamente do céu. Ele estava envolto em uma nuvem brilhante com uma veste, e sobre essa nuvem um magnífico arco-íris resplandecia. Um rosto que brilha como o sol e pés que são como pilares de fogo. E o que é isso? O mais estranho, o maior, o mais imenso. A cabeça é 1000 vezes maior. 1000 vezes maior que o sol. É profundo. Quero dizer, 1000 vezes maior que a terra. O rosto, aquele rosto, o rosto... Não disse. O rosto está brilhante. O rosto é como se estivesse onde o sol está. O rosto é o sol não brilhando como o sol. E há uma diferença. O sol é o rosto. E o que essa coisa está trazendo? Versículo 2. Ele tinha na mão um pequeno livro. Este anjo agora, com o pequeno livrinho, vem para o fim com o livro, colocando uma perna na água e a outra perna na terra, segurando firmemente este livro. Isso pode ser a revelação da Bíblia, sendo trazida e apresentada à terra para toda a humanidade. Uma revelação profética e importante de um certo livro sagrado chamado Bíblia, que será colocado em breve no mundo. Versículo 3. E ele clamou com uma voz forte e poderosa. Agora repare bem, como quando um leão ruge com toda a sua força. Então, quando um certo tipo de livro está chegando, é como se houvesse um rugido de leão. Esse é o evento grande, imponente e assustador. Ah, sim, assustador. Um leão rugindo com a força e o poder de 7 trovões, um som verdadeiramente impressionante e imponente. Sabe, um dia eu estava, CL, dormindo na minha cama, e lá houve trovões e relâmpagos intensos. E quando isso aconteceu, decidi prontamente tirar a minha cama da janela, afastando-a para um local mais seguro. Eu, Não consigo imaginar 7. voz. Demais, sim. Demais muito. Demais, realmente. Versículo 4, incrível. Tudo isso acontece ao redor de um ônibus, da mesma forma que vários trovões emitiram suas vozes. Eu estava prestes a escrever e ouvi uma voz vinda do céu me dizendo: Sele, não feche, não escreva o que não mostre o que o 7º servo. E eles disseram para não escrevê-los. Ei, por favor, não os escreva. Tudo isso é matéria. Um livro que está chegando ao mundo. Uau! Um livro que está chegando a este mundo. Isso é demais. É realmente demais. Demais. Versículo 5. E o anjo que via em pé no assento levantou a mão para o céu. Este anjo, ele disse outra coisa. E jurou por aquele que vive que criou o céu e a terra. E as coisas em que eles estão são, quero dizer, esse drama. E as coisas que estão lá, eles veem. E as coisas que estão lá e que não deveria haver mais tempo. Quer dizer, isso está chegando para mudar tudo. O homem que segura um livrinho que os anjos guardam está chegando para mudar tudo para sempre. Uau, para sempre. Livro.
Isso não deveria mais ser tempo. A mudança é muito drástica. Uau, uau. Fantástico demais. Fantástico. Não sei se estou falando com... Certo. Estou falando agora, neste exato momento mesmo, com meu filho. Mudança dramática que não se compara a nenhuma outra transformação e ele ainda está segurando um livrinho na mão. Não lança o livro e nada aconteceu. Versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será quebrado. Eu nem sei o que isso significa. Versículo 8. Então a voz, aquela voz que ouvi do céu, aquela voz, volte e veja a voz melhor antes de dizer o verso anterior nos dias da voz do 7 e antes deste verso 6:6, 6:6 e jure por aquele que vive e volte novamente outra voz. E o anjo eu vi estrela levantou a mão para o céu e diante disso. E os 7 talentos levantaram as suas vozes. Então ouvi uma voz. Então houve vozes de trovões, e voz de anjo e então uma voz de gelo. Então várias vozes, não sabemos qual em particular. Houve uma voz, ouviu-se a voz do sétimo agente, ouvia-se a voz do trovão. 3 categorias de vozes. E o que a voz disse no versículo 7? No versículo 7, versículo 8. E a voz que ouvi falou comigo novamente e disse, vá e pegue o pequeno livro. Depois de todo esse drama com as 7 velas, todas as coisas que estão apenas revelando a você que um grande e significativo evento espiritual está acontecendo agora, dizem para você ir e pegar o livrinho que está aberto na mão do anjo poderoso que está sobre o mar e também sobre a terra, especialmente sobre a terra. Aquele que está de frente é o sol. Então tenho certeza de que o homem teve que passar por cima das pernas. Quero dizer, muito longe para chegar às mãos. Sim, sou. Ele estava escalando os pés. Tenho certeza de que talvez tenha levado alguns anos. Oh, uau. Uma perna, você consegue imaginar? Perna aqui, perna. Onde fica o mar? O mar? Onde fica o mar mais próximo? Estamos no assento, aproximar. Atlântico mesmo? No lado direito. É muito longe daqui? De Pittsburgh. Estamos dentro da Terra, certo? Então você consegue imaginar uma perna em Pittsburgh e a outra no oceano? E imagine quão alto o anjo será. É muito demais. Nossa, estou com muito medo. Quantos de vocês estão tão assustados com isso de verdade? Pai. Então, o que está acontecendo? Qual é o problema? Do que se trata tudo isso? O que é tudo isso? Versículo 9. Tudo termina no versículo 10. Então, versículo 9. Eu fui até o anjo e disse, porque ele não conseguia subir. Ia levar uns 40 anos para ele chegar lá em cima. Me deu o livrinho. Tenho certeza de que ele era muito pequeno assim. E o anjo era realmente muito alto. Acho que o homem seria, então, do tamanho deste 28 aqui, apenas. E então, o anjo seria mais ou menos até aqui. Então, daqui, ele vê o anjo e diz, por favor, me dê o livrinho. Tenho certeza de que o homem teria o tamanho do 8. Você consegue ver o 8 aqui? O pessoal do vídeo não está mostrando os sinais do... Uau, você está nos ajudando. Acho que eles são 30. É isso mesmo, você entendeu perfeitamente. Essa é a conclusão correta. Ok, sem problema. Sem problema, sem problema. Estamos terminando. Olhe para isso. Então, veja atentamente o versículo 10. Assim que eu peguei o pequeno livrinho da mão do anjo e o comi imediatamente após recebê-lo. Eu não li. Ele. Veja bem, para que um livro possa ter o seu devido efeito, você simplesmente não o lê. Mostre para nós. E assim que eu o comi, ele era extremamente doce na minha boca, mas profundamente amargo no meu estômago.
Isso claramente mostra que quando você recebe a revelação de um livro sagrado, ela tem, de fato, duas partes distintas. Tem uma parte legal. A parte boa disso é isso. Nossa, isso é incrível. Nossa, isso é bom. Essa é uma parte boa. Ah, isso é fantástico. Quer dizer, isso é uma revelação? Quero dizer, isso é fantástico. Isto é uma verdadeira bênção. Isso é o... A melhor parte é fazer. Sim, como se tivéssemos tomado uma xícara e você ouvisse o quando é bom. Nossa, amém. Acredito que ele vive nisso. É por isso que viemos. É por isso que viemos. É por isso que viemos. Estamos aqui por isso. Estamos aqui por isso. Suas meninas estão aqui. Isso. Essa é a parte boa. É simplesmente lindo demais. A palavra é simplesmente fantástica demais. Mas também tem uma parte amarga. E se você não fizer a parte de Pedro, você não vai ver o efeito que o livro pode trazer. Tem. Isso significa que você não está realmente comendo, porque o amargor estava apenas na barriga. Olhe para isso. A amargura é quando a coisa se aprofunda. Estava claramente na sua boca que isso é um meio muito importante. Estamos aqui realmente e verdadeiramente para isso. Nós amamos profundamente isso. Essa é a inicial e fundamental etapa. Mas quando vai mais fundo, sua vida pessoal, sua vida... Você está ajudando. Então você começa a ver que não é tão simples e direto como quando prego sobre Absalão. Parece algo realmente muito fantástico. Nossa! Tudo na Bíblia. Mas quando você realmente conhece um Absalão, você tem que lidar com um Absalão como um Absalão, você percebe que não é tão simples assim. Que há? É bem verdade. São... Você está aí, você está realmente mentindo. Espero sinceramente não estar falando sozinho. Não, estamos todos aqui nesta parte. Espero não estar falando sozinho. Não, esta parte específica e importante analisa detalhadamente o que realmente vai acontecer com o seu ministério profético. Então, o versículo 11 chega e ele me disse que, depois que ele tem o livro e ele foi para o ventre, ele disse: agora você deve profetizar. Lembre-se que eu te disse que você também seria um profeta. Então eu ia te dar a chave mestra e a verdadeira para o profético e para todo o seu ensino. Porque muito do ensino, essa palavra profetizar, significa falar de forma inspiradora. E o seu ensino deve ser uma fala inspiradora. Também significa predizer e anunciar eventos futuros. Então é tanto falar de forma inspiradora, como eu estou falando de forma inspiradora ao profeta, mas eu não estou falando palavras pelo efeito delas. As pessoas mudam. É isso que atrai as pessoas. É por isso que as pessoas até te honram quando você as ensina. Você pensa que é só falar, não é motivacional, não é psicoterapia, não é psicologia, não é psiquiatria, não é aconselhamento, não é. Quero dizer, terapêutico. É algo espiritual mesmo. Agora, ele disse que, por causa do livro que você leu, você vai profetizar. E isso é algo muito importante para se considerar. Profetizar? Sim. E você vê o dramatismo desse grande anjo trovejando. Isso é para te mostrar a imensa grandeza do que está acontecendo. É por isso que comecei mostrando a você a Bíblia, que talvez não exista nada neste mundo vendido em qualquer shopping que tenha afetado tanto o mundo inteiro quanto este pequeno livro. Obrigado. Que Deus fez com que fosse compilado, reunido e organizado. Obrigado. Ensina-nos. 5 bilhões de cópias vendidas. O livro mais vendido de todos os tempos. Sim, estamos falando de um número realmente impressionante, uma quantia colossal que atinge a marca de 5 bilhões. Eles dizem isso, de fato. Então, que tal dar uma olhada completa? Wow, that is truly amazing and wonderful. Are you currently online? Que livro? Online. Uau. Que livro? Que grande livro. Não há. Olha, eu realmente não posso ficar aqui neste momento e ninguém vai me ouvir de verdade e ninguém vai me levar a sério de forma alguma se eu não usar este livro. Ninguém vai acreditar em mim. Posso ficar aqui e contar o que vi. Uma visão a qual tenho que me referir a todos os profetas. Sabe, pessoas que dizem que tiveram sempre têm que se referir à Bíblia. Ah, eles podem dizer que não é o rímel.
não é isso, não é aquilo. Mas mesmo assim, eles têm que mencionar e citar as escrituras. Ninguém te quer. Todo mundo tem medo de qualquer coisa que esteja fora do que a Bíblia diz ser verdade. Fora da Bíblia é como uma autoridade de Shari. Nós não sabemos quem você é. Você está aí presente e consciente? Você está vivendo plenamente neste exato momento? Sim, aqui estamos nós, juntos. Então, um livro verdadeiramente raro e excepcional tem o poder de mudar vidas de uma forma profunda e impactante. Algo que a maioria dos outros livros simplesmente não consegue fazer. Não, a menos que seus olhos espirituais se abram completamente no reino do Espírito. Você vê um anjo que é tão incrivelmente grande e você percebe, quando se fala de um anjo, é como se fosse uma entrega espiritual muito profunda. O fato de você estar presente nesta igreja e ter acesso aos livros que eu escrevi significa que algo verdadeiramente espiritual aconteceu. Uau! Este livro eu pessoalmente acredito que é a Bíblia, aquele que está falando ali. Acho que é a Bíblia. Sinto isso enquanto prego agora. Provavelmente foi uma previsão muito clara da vinda da Bíblia Sagrada ao mundo. E é por isso que todos os meus livros são versículos da Bíblia. E então a explicação número 1 e 2 e número 3... Simples. Isso nós entendemos muito bem. Nós realmente gostamos bastante. E é importante. Você está com O meu? que você possa perceber e compreender que, quando um valioso livro é cuidadosamente entregue a você, uma profunda e verdadeiramente grandiosa experiência espiritual está de fato acontecendo em sua vida. Então, ter o Macarius no seu telefone, ter os Macaros entregues a você gratuitamente, ter os livros que explicam, é como se um grande e significativo evento espiritual estivesse acontecendo neste exato momento. Para aqueles que estão recebendo, há trovões estrondosos, há anjos celestiais, há um sol brilhante, há colunas de fogo imponentes, há vozes ressoantes, há pessoas falando claramente. Coisas muito diferentes e surpreendentes acontecem lá. Pegue o livro e leve-o a sério. Acho que talvez seja para fazer você levar o livro verdadeiramente a sério. Quero dizer que você deve levar os livros a sério, dedicando-se à leitura e à compreensão de seu conteúdo. Uau! Obrigado. Sim, Muito obrigado. pegue livros, Seu. não superficialmente, mas sim de uma forma muito mais profunda. Veja bem, quando eu peguei apenas o índice do, por exemplo, o livro, It's actually sim. eu apenas pego o índice. Eles começam a ver coisas. Quando eu estava falando sobre o ministério apostólico, eu estava falando sobre o evangelho. Você deve dizer o evangelho. Abri minhas anotações da cruzada e fiquei lendo. Qual é o título dos capítulos de Como Pregar a Salvação? Eu estava lendo o sangue de Jesus, isso, aquilo, e eu estava lendo. Agora, muito obrigado. Leve seus preciosos livros para um grande e importante, memorável evento espiritual. Por favor, pegue. Obrigado, sim. Quando Deus realmente me abençoou anos atrás com um homem, ele me deu um livrinho muito especial. Ele disse, leia. E aquele livrinho era um livrinho muito especial do Ken. O efeito profundo e verdadeiramente significativo daquele livro foi me atrair para ele. Eu não diria que aprendi algo mais do que havia uma escritura que dizia, por favor, no seu caso. E nem é uma revelação que eu compartilhei, meu filho. Por favor, seu caso disse, venha, vamos implorar. Venha e declare o que você quiser. Mas quero dizer, isso teve o efeito de me atrair para um homem que era importante para... Meu. Uau! Por meio de quem eu recebi a unção. De um livro. Ó, sim. E... Sim. Eu quero que você acredite, sabe? Eu queria compartilhar com você diferentes tipos de revelações de um profeta por causa do tempo. Não temos tempo para isso. Mas os diferentes tipos de revelações, um deles são os anjos. Sim. Uau! Deus envia anjos às pessoas. Quase tudo que Deus faz, Ele faz por meio de seus anjos. Uau. Sim. Quase tudo que Deus. É por isso que quando as pessoas dizem que viram Deus, Ele é um anjo. O anjo que foi enviado
Anjos são enviados e usados o tempo todo, constantemente, sempre. Oh, sim. E se você pudesse ver o reino do Espírito, veria que há muitas manobras dos anjos para fazer certas coisas acontecerem. Anjos podem matar pessoas. Os anjos podem proteger você. Anjos são reais. E se você ousar, então eles aparecerão. Sim. Oh, que bom. Você está realmente nos ajudando de uma maneira muito significativa e valiosa com o seu apoio. Anjos são enviados para fazer o que Deus quer realizar na sua vida. E quando Deus quer colocar em sua mão uma revelação importante ou um livro sagrado, ele enviará um anjo. Porque ele envia anjos para ministrar e auxiliar aqueles que são enviados aos herdeiros da salvação. Salvação. Obrigado, Jesus. Então você recebe visitas angelicais o tempo todo. Às vezes, quando você sente a presença de Deus, é por causa dos anjos. Os anjos são... Os anjos estão se movendo o tempo todo e muitas vezes esses anjos estão por perto fazendo alguma coisa. E uma das maiores coisas que um anjo poderia fazer, sabemos na Bíblia como anjos mataram centenas de milhares de pessoas. E anjos protegem anjos, lutam contra anjos, libertam. Os anjos podem até deixar as pessoas cegas, como quando eles estavam tentando atacar Ló em Sodoma e Gomorra. Ele simplesmente deixou as pessoas cegas. Quero dizer, há muitas coisas que os anjos podem fazer. Você entende o que estou dizendo? Mas uma das coisas mais loucas que os anjos podem fazer é lhe dar um livro e lhe apresentar um livro. Uau! Uau! Ainda consigo ver a casa da minha querida mãe sentada na varanda e essa amiga vindo e me dando aquele pequeno livrinho. Você já ouviu falar disso por acaso? Leia isto, você será abençoado. E hoje aqui estou eu. O que aprendi na escola, eu deixei de lado e estou pregando. Sim, sim. O que aprendi na escola, deixei de lado e estou pregando. Prefiro contratar médicos. Uau, muitos médicos. Oh, sim, sim. Então, agora ele diz que você vai profetizar. E seu ministério profético, que é tão poderoso e impactante, irá para 4 dimensões distintas. E seu ministério de ensino também será grandemente abençoado e expandido. Olhe para isso. É algo realmente maravilhoso. Diz que você profetiza diante de muitas pessoas. Ele diz que você deve profetizar novamente. Isso significa que você estava profetizando sem o efeito. Uau, ó. Você foi professor titular, mas agora isso vai mudar. Amém, pois. Você vai fazer isso de novo, mas desta vez com o efeito do... Livro. Amém. 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 Sou. Obrigado muito. E a primeira coisa é que você realmente vai profetizar para as pessoas. Muitas pessoas. Amém, graça. Oh, sim. Ah, sim, realmente. Você de fato acredita nisso em sua totalidade. Você vai profetizar para muitas pessoas. Veja bem, o efeito principal deste livro é realmente ampliar o seu ministério. Torna-se muitos, não poucos. Veja como agora você está falando com poucos. É porque você não tem o livro. É porque você não está comendo o livro. Quando você come o livro, seu ministério mudaria significado. Veja, sublinhe o significado da palavra. Olhe para isso. Depois que ele leu, ele disse: agora você tem que profetizar para muitos. Sublinhe a palavra muitos, nem mesmo pessoas. Muitos são os números. Os números mudam quando você chega ao livro. E as mudanças de tamanho. Do que você... Coloque em itálico, se puder. Muitos fazem dela uma cor. Seu ministério profético e seu ministério de ensino estão mudando para muitos. Em vez de sempre falar com 12 membros, 8 pessoas, 3 membros, 6 membros. Amém. Eu verdadeiramente acredito nisso com todo o meu coração. Obrigado. 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 Veja o seu ministério crescendo muito. Veja o seu ministério crescendo muito realmente. Aleluia, yes. Amém, amém.
Ó Pai amado, obrigado pela ampliação e pelo aprofundamento dos ensinamentos e do ministério profético dos teus filhos. Obrigado pelas 4 dimensões do ministério deles, que são tão importantes e impactantes. Obrigado por tudo isso, Senhor, por esta grande bênção. Em nome de Jesus, vídeo, man. Trocar. Troque na hora certa. Vamos. Seja ativo, por favor. Obrigado muito. Em nome de Jesus. Receber. 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 Receber, receber, receber. É importante receber, é fundamental acolher. Haman Shaman Barndala Ma Osim. Esta é uma frase que se repete e ressoa profundamente. Oh yes sim, oh yes sim, oh yes sim, oh yes sim, oh yes sim. Oh sim, claro, entendi perfeitamente. Ah sim, entendi, compreendo agora. Ah, sim, agora entendo perfeitamente o que você está querendo dizer com isso. Muitas pessoas irão ouvir você. Muitos com certeza ouvirão você. Muitos entenderão você. Muitos serão obedientes. Muitos seguirão. Muitos virão. Muitos comparecerão. Muitos de fato ouvirão. Muitos certamente cederão à sua autoridade espiritual. Você está saindo novamente. Mas você já profetizou antes, mas certamente irá profetizar novamente. Sim, você irá profetizar de novo. E mais uma vez, novamente. Desta vez, os números serão significativamente maiores. Os números serão muito maiores. Os ouvintes serão mais numerosos. Receba a graça de Deus. Receba agora o poderoso poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, só. Amém, sim. Agora, observe as 4 dimensões. A primeira é para muitas pessoas. Isso vai ser uma grande mudança. A próxima e significativa mudança e o passo crucial dessa incursão dramática de um anjo com um livro. Veja bem, você realmente vê os macarrões em sua própria mão e pensa que alguém está de fato lhe vendendo alguma coisa, não é mesmo? E quando damos de graça? E quanto ao que estamos colocando nele, você vem à igreja, nós lhe damos 60 livros sobre o seu telefone. E quanto a isso? Shame, what a disgrace. It's truly an embarrassing and deeply regrettable situation, causing significant humiliation and discomfort. Você devia se envergonhar. E agora, quantas pessoas você conhece que vão e recebem todos os livros? Vamos ser sérios. Vamos ser sérios. Mas veja, minha grande alegria será ver essas 4 dimensões se abrirem. A primeira dimensão é muitas pessoas, como um aumento nos números. A segunda dimensão, que é de suma importância, é a nação. Outro dia, alguém com bastante curiosidade me perguntou em quantos países eu já estive ao longo da minha vida e das minhas viagens. 69 países, para ser mais exato. Sim, eu cheguei a visitar e conhecer 69 nações diferentes. Ah, sim, foi uma experiência verdadeiramente enriquecedora e vasta. Em quantas nações você pregou? Logo após este acampamento, você estará pregando seu primeiro discurso internacional. Amém. Eu acredito nessa profecia. Pouco depois disto, você vai estar no seu sermão internacional. Vai ser muito poderoso e será realmente uma bênção para todos. Veja, você tem que respeitar os marcadores de Deus. Uma das coisas que Deus observa são as nações em que você já esteve. Uau! Sim. Que você não pregue apenas em seu próprio país, a América, mas que você venha a nações
é um sinal de algum tipo de transmissão espiritual. Se você tiver algum tipo de transmissão espiritual, você também estará em outras nações. E é por isso que você vê novamente a ideia de movimento que não está sempre preso na América ou preso onde você começou, mas como outras nações são possibilidades para você. É um sinal de uma segunda escuta atenta. É um sinal de algo mais profundo. Anjos com fogo ardente e o sol brilhante do céu em seus rostos, e assistentes celestiais e vozes ecoantes e tudo isso. É um sinal disso? Esse é o tipo de coisa que acontece no reino do Espírito. É por isso que você me ouve dizer no reino do Espírito. Porque no reino do Espírito as coisas estão acontecendo. Não parecemos com o que está acontecendo aqui, mas no reino do Espírito há um ângulo tão grande de Pittsburgh. Para quê? O mar. O vasto e profundo mar, o imenso oceano. Uau, sim. Daqui até Miami. Obrigado. Uma perna aqui, uma perna em Miami. Muito obrigado. Obrigado. Quero dizer, Vamos falar sério. Vamos falar realmente sério. Pai Celestial, eu oro fervorosamente por todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem para que, de acordo com o teu grandioso propósito para ti, Senhor, nós sejamos verdadeiramente nações, que qualquer pessoa que esteja assistindo e que faça parte deste movimento receba, em nome poderoso de Jesus e no reino do Espírito Santo, uma habilidade divina e sobrenatural para estar presente em outras nações ao redor do mundo. Amém. Não apenas para férias, mas sim para pregar. Não para férias, mas para te servir verdadeiramente. Não apenas para se divertir, mas com o propósito de te servir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, a dimensão número 3 realmente é. A Escritura agora diz claramente: tu profetizas diante de todas as pessoas presentes. Então, muitas pessoas é a primeira dimensão. O aumento dos números é um sinal claro de que você realmente teve uma experiência espiritual significativa ao receber um livro alcançando mais pessoas. Ouvem você. Não apenas 3 pessoas, 2 pessoas, uma pessoa, muitas. A segunda é nações. Por isso vejo pessoas que viajam para acampamentos e você as vê. Estou indo para um acampamento aqui, estou indo para lá. Mas geralmente você vê pessoas com um sonho internacional, algo está para acontecer em suas vidas, como se estivessem indo primeiro para outras nações por razões espirituais. E em breve. E é pela razão espiritual de comer. Sim. Obrigado. Em breve me explicarão a razão espiritual, eles estão alimentando os outros. Obrigado. Outro. Nações. Obrigado. Agradecer. Você. Eu viajo por isso. Eu viajo por isso. E agora línguas. Uau, realmente outra língua. Uma língua. Veja bem, o que você deve ter percebido é que apenas 5% do total da população mundial está localizada na América. Uau. Apenas 5%, 95% está fora. Americano. Americana. E essa foi uma das coisas que descobri logo no início. Assim que a unção começou a aumentar em mim para sair e pregar a palavra, percebi que parecia em inglês. Se for por causa do inglês, você irá a poucos lugares. Os lugares de língua inglesa já acabaram. Se você não aceitar as línguas, você tem que aceitar a realidade do espanhol, do português, de outras diversas línguas, como do francês. Quero dizer, do russo, do chinês, do japonês e de uma vasta gama de outras. De muitas, muitas outras línguas diferentes. Quando fui à Tanzânia, achei que era um país de língua inglesa, mas não é. Lá se fala Swahili. Eles não falam realmente. O inglês. As pessoas nem sequer entendem. Isso. Uma vez que a graça divina e esse grande anjo celestial apareceram para você, torna-se de fato possível falar outras línguas diversas. Ou até mesmo trabalhar com setores e áreas profissionais onde há outros idiomas, dialetos distintos e culturas linguísticas diferentes. Amém. Eu recebo verdadeiramente. Amém. 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 Assim seja de fato verdadeiramente. Oh dear. Você sabe, quando você consome e se aprofunda nos livros, chegará um momento em que você me dirá com toda a certeza
que se eu vier e fizer uma reunião importante ali, não poderemos ter apenas uma aqui em inglês. Pelo contrário, teremos que fazer uma reunião completa em espanhol, um espanhol bem autêntico e genuíno, Shepperden. O pastor que fala espanhol e português. Nós somos muitos. Eles não entendem inglês. E temos que nos dividir conforme o idioma, porque estamos nos alimentando e temos experiências espirituais. Nós sim cremos nessa profecia. Nós acreditamos nisso. Sabe, quero dizer que muitos dos adultos realmente não acreditaram no que eu disse, Merck. Entende? Caso contrário, até agora não poderíamos ter apenas um acampamento. É inglês. Assim como estamos nos divertindo muito, outro grupo está chegando esta tarde e eles nunca... Você nunca poderia simplesmente fazer um programa em inglês antes e nunca seríamos apenas da cor que somos. Se as pessoas estivessem ouvindo o que eu estava Dizendo mas estávamos tentando nos proteger e salvar. para nós mesmos. Alguns de vocês que estão aqui presentes cresceram na América Latina. E você será uma parte importante disso. Você será mais paraguaio e mais colombiano e mais mexicano do que mais português que você, que seus pais teriam ido para lá se eles o ouvissem. Volte e ouça minhas mensagens. Indo mais fundo e fazendo mais. Você sabe onde eu prego? Vá mais fundo. Eu prego isso na América. Yes, indeed, that's right. Ainda hoje à noite o acampamento. O tema do acampamento é fazer negócios em grandes águas. Uau. Eu estarei lá, Eu estarei lá. Oh, yes. Viemos só para comer. Mas eu acredito que mesmo que seus pais não acreditassem que você acredita, é importante manter a sua própria fé e convicção. Eu acredito. Amém, assim. Oh, Sim, nós já realmente acreditamos firmemente nisso, verdadeiramente. não foram realmente os pais que entraram na terra prometida que lhes havia sido... Terra, the Latin term for Earth, is our home planet, the third from the sun. Obrigado. Isso é... Porque muitos chamados, jovens escolhidos... Sim. Agora mesmo, neste exato momento, sem demora. Não sei se as pessoas aqui querem ouvir isso. Onde ele está? Nós somos uma lista. Just thoughts. Línguas. Todos, that's it. Nações e as línguas. Assim. Os de esófagos. E então, Um dos reis, the highly regarded individual, a quarta dimensão, onde as pessoas ouvem você. Quem são os reis? Sabe, ao longo da minha vida, eu tive a honra e o privilégio de levar muitas pessoas a Cristo, mas levei vários presidentes importantes a Cristo. Feche os olhos e diga esta oração com sinceridade e fé. E número não na pessoa da congregação, apenas um para um. Um para um. Por puro e simples orgulho. Meu Deus, eu realmente não consigo dizer sim, sim. Isso é definitivamente para um deles, um dos mais importantes, na verdade. Você ficaria surpreso ao ir ver algumas pessoas no céu. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Feche os olhos e vamos perto. E eles estão fechando os olhos. Reis de... Alguém aqui está falando agora com os reis, não sei. Amém. Eu não. Não sei como é possível, mas alguém está falando. Um presente abre espaço para um homem. Um presente abre espaço. Por Manning is. Dr. Lindsay. Aham. Veja bem, quero que você saiba de uma coisa muito importante. Sim, você é um bom médico e um médico bastante famoso, mas isso, infelizmente, não o colocará diante de reis.
Porque o rei já tem seu médico. Na verdade, ele tem uma ambulância para todos os lugares. Ele tem cirurgiões em seu avião em todos os lugares. Ele tem seu próprio sangue para transfusão e todos os rins para transplante, fígado para transplante, todos os fígados e rins. E estão todos alinhados na geladeira. Ele não precisa de forma alguma do seu conhecimento médico. Não é isso que vai abrir espaço para você diante de um rei. Mas o dom de Deus, o dom específico do apóstolo, o dom profético do profeta, o dom pastoral do pastor, o dom didático do mestre e o dom evangelístico do evangelista. Isso certamente abrirá um espaço considerável para... Amém, amém. Nós acreditamos nisso. Qual é o nome desse presidente na Nicarágua? Esqueci o nome dele. Sim, lembro-me de quando estávamos na casa dele. O convidado eu disse com ele sentado ao lado. Meu. Welsin. Ah, sim, claro, de fato. Veja, houve um tempo na minha vida em que eu nunca tive isso. Quer dizer, eu posso ir para um país, eu poderia ir a um lugar onde eu pudesse ver o presidente. Ah, sim. Lembro-me de uma vez em que fomos a um país na África Oriental. Alguém estava indo embora. Recebemos uma mensagem do presidente. Aquele presidente queria ver. Eu tenho que subir. Ok, then. Nunca, em toda a minha vida, imaginei que chegaria um dia, um momento tão inesperado, em que eu diria com uma certa tristeza que preciso ir embora. Porque, de fato, em breve, muito em breve, esse momento chegará. Em breve, muito em breve. Amém. De acordo com a palavra poderosa e inabalável do Senhor, alguns de vocês aqui, de fato, falarão com os mais altos e influentes cargos de várias nações. Amém. Do mundo inteiro e a plenitude. Em nome de Jesus, creia nisso com todo o seu coração e com fé inabalável. Levante sua mão e receba essa graça e a sua bênção e a provisão divina sobre a sua vida. Pai, nós te damos graças por tudo o que fazes. Nós te louvamos e te agradecemos por este ministério profético que nos revela a tua vontade e nos guia em teus caminhos. Pelo ministério pastoral que nos cuida e nos alimenta com amor. Pelo ministério de ensino que nos ilumina com a tua sabedoria e nos capacita. E pelo ministério apostólico que nos impulsiona a expandir o teu reino. Tudo isso está sendo poderosamente liberado em nossas vidas hoje, transformando-nos e capacitando-nos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Obrigado por cada um. Obrigado. Que pelos dons um espaço seja feito para nós em lugares significativos e importantes e acima de tudo, no céu. Na tua presença, um espaço será verdadeiramente feito para nós. E isso acontecerá por causa dos dons maravilhosos que nos concedeste. Não por causa da educação formal que nos permitiste receber. Nem por causa do dinheiro que generosamente nos deste. Mas sim, e acima de tudo, por causa deste dom verdadeiramente maravilhoso. Levantamos nossas duas mãos e dizemos obrigado. Obrigado pelo dom. Obrigado pelo dom de Deus. Obrigado pela graça de Deus. Obrigado pelo amor de Deus. Muito obrigado pela bondade de Deus. Para. Nós, no poderoso e glorioso nome de Jesus Cristo. A imensa e inesgotável bondade de Deus para conosco, manifestada através do precioso dom de seu amor e graça. Nós te damos muitas graças, nós te damos o nosso sincero louvor. Nós te damos glória, Senhor, para agradecer pelo poderoso e santo nome de Jesus. Nossa estação de graças orando. E todos disseram realmente amém. Amém, assim. Por favor, voltem para seus lugares. Ei, que realmente grande xícara. Agora estamos prestes a chegar ao fim de nossa apresentação, mas vamos fazer mais duas coisas importantes. Primeiro, vou rezar com todos.
Vou rezar e rezar por todos. E então faremos nossa oferta de ação de graças. Amém. Mas acho que faremos a oferta primeiro para que possamos resolver isso logo. Amém. E depois disso eu vou impor as mãos sobre você. Porque veja, o Espírito Santo me disse da outra vez que eu deveria impor as mãos sobre as pessoas. E ele disse que quando eu impusesse as mãos sobre as pessoas, ele iria transmitir algo que não é molhado. Algo que não é molhado. Sim, veja bem, quando você sente o perfume agradável de alguém, a pessoa não diz para você diretamente: eu sou uma pessoa agradável, mas sem palavras você recebe uma mensagem clara e impactante. Isso é agradável. Então, há coisas que você pode receber que não são palavras. E algumas pessoas, não todas as pessoas, mas algumas pessoas, de acordo com a sua fé e no âmbito do Espírito, receberão de Jesus algo que não é realmente deste mundo. Amém. Sim, porque você sabe, existem de fato muitas coisas e verdadeiramente e de uma forma muito especial. Existem coisas. E é por isso que quando você faz sexo com alguém, você pode deixar a pessoa com um ente. A pessoa vai colocar em você um certo senso de imoralidade que atrai outras pessoas. E é por isso que uma coisa leva a outra, e geralmente as pessoas raramente têm apenas um parceiro quando começam a ter esse tipo de coisa. Normalmente não é um, é uma série. Porque as pessoas com essa condição sentem o cheiro disso. Você não precisa dizer nada, elas simplesmente sabem que este é um lugar seguro para ir e simplesmente se entregar completamente. Porque coisas foram transmitidas a você. Não com palavras. Então há muita transmissão, mas não com palavras. É disso que estamos falando. Não vai demorar realmente muito tempo para fazer isso. Mas de acordo com a sua fé no âmbito do Espírito. Veja bem, eu te digo, a fé que tenho em você não é algo por causa do que vejo, mas é profundamente por causa do que o Criador determinou para você. Não há ninguém que não possa se tornar realmente alguém. Amém. É simplesmente sobrenatural. Super. É simplesmente sobrenatural. E tem gente aqui neste exato momento. Talvez seus pais, aqueles que deveriam ser seu maior apoio, nem apoiem tanto o ministério com a mesma intensidade ou paixão que você dedica a ele. Mas veja bem, é crucial entender que você foi criado e formado no reino do Espírito com um propósito divino, como uma mensagem viva e poderosa destinada a impactar o mundo. Porque quem não foi capaz de impedir que você tivesse essa profunda e significativa influência do Espírito Santo e da Palavra de Deus? Então, o que eles até gostariam para você, você percebe que talvez nem seja exatamente isso, mas você é verdadeiramente o que Deus quer para você. Amém. Similar. Você conhece todos os meus pais? Um dos sonhos do meu pai, eu não sei. É tudo menos um dos sonhos do meu pai. Ele queria que eu fosse médico. Eu fiz isso por ele. Ele queria que eu fosse para Oxford. Eu nem sabia realmente como se inscrever. Nunca me inscrevi para qualquer outro lugar assim antes. Mas Deus tinha o sonho dele para mim. Sim, Deus tinha o chamado dele. Meu dever era honrar meu pai. Meu pai não pode dizer que eu não o honrei. Ah, não. Eu fiz tudo. Mas quando chegou a hora, o que Deus tinha para mim, o que Ele havia colocado sobre mim, não quero dizer que seja uma falta, mas a grande falta que eu tive de realmente conhecer certas pessoas que verdadeiramente me ajudaram a conhecer a Deus. Mas não foi de casa. Não foi de casa, mas foi lá. Então pode ser que não venha dos seus pais, mas de fora de casa. Deus envia uma bênção. Amém, sim. Eu recebo, com certeza. Sou extremamente grato. Você sabe que eu mencionei essa minha irmã, ela se chama Betty. Ela era como uma... Eu realmente não a via. Ela era minha amiga muito querida. Mas ela era, olhando para trás, era como uma mãe. Eu não a via como mãe, mas era minha amiga. Mas é tipo porque ela... Para onde ela me levou? Vamos à igreja aqui. Vamos para uma confraternização. Vamos aqui. Vamos aqui. Lindo. Lindo.
Tenha seu momento de silêncio. Deus é assim, sim. Este é Jesus. Isso é tudo. E realmente. Graças a Deus por ler sua Bíblia. Agradeça a Deus pelas pessoas maravilhosas que de fora da sua família Deus envia para a sua vida apenas para te ajudar e te deixar com a sua eterna gratidão. Vai, e assim seja. Amém. Quantos descobriram que Deus envia pessoas de fora da família? Sim. Fora dentro. Isso é. Eu tenho sido tão diferente. As pessoas me disseram que eu não podia ser filho do meu pai porque elas conheciam meu pai. Meu pai não gostava dessas coisas. Eles disseram, você nunca poderá ser esse homem, filho. É por isso que nesta congregação existem alguns membros que são mornos na fé, mas que com o tempo e a dedicação darão origem a futuros bispos e evangelistas e profetas. De vocês serão alguns de vocês. Seu pai ficará muito surpreso realmente. Veja ele observar estes vídeos. Fiquei surpreso que eu vi milhões, milhares, meu filho, meu tio, isso e minha filha, minha tia, isso. Então eu ficaria chocado. Amém, indeed. Amém, pois. Nós acreditamos firmemente que ele vive e que a sua presença é real e contínua. Não subestime de forma alguma o imenso e incomparável poder de Deus, o Criador. Para escolher você fora do seu blog pessoal. Sim. Ouvi. Minha mãe nunca me disse para ler a Bíblia. Antes. Porque ela não sabia disso. E meu pai nunca me disse para ler a Bíblia antes. Você acredita? Essas não são coisas que eles sabiam ou queriam. Mas de fora da minha visão, família, de fora da casa, Deus levantou misericórdia, amor e bondade para me alcançar, para me guiar, para falar comigo, para me ajudar a entrar em uma nova família, em uma nova graça, em uma nova vida. Um novo poder. Assim será sua história. Será toda a sua história. E assim você se tornará uma surpresa. Até para os seus pais. Viva Den. Viva isso agora. Agora, neste exato momento, no reino do Espírito, alguns de vocês podem parecer desobedientes aos seus pais em algum momento. Ouçam, mas a desobediência seria a sua insistência em amar a Deus acima de tudo. Amém de fato. Amém de fato. Sua insistência na visão profética que você viu. Sua desobediência não será fumar um cigarro de maconha quando seu pai não quer que você fume. Mas sua desobediência será que eu amo Jesus. Eu te honrei verdadeiramente com todo o meu coração. Eu fiz tudo o que você queria que eu fizesse. E eu ainda sirvo ao Senhor. É isso que eu quero fazer e é isso que eu quero ser. Que bênção. Que filhos abençoados vocês serão. Que filhos abençoados vocês terão. Os erros da sua família serão porque você ama sinceramente o Senhor profundamente. Você ama demais o Senhor. Você reza demais. Amém. Viva isso verdadeiramente. Sabe, um dia minha mãe ficou preocupada. O que estou fazendo no meu quarto? Quando criança, o que estou fazendo no meu quarto? Você está aí há muito tempo. Estão lá há muito tempo. O que você está fazendo no quarto? Eles estavam preocupados. O que é? Eu estava ficando mais profundo. Eu estava indo mais fundo. Sim. Eu estava rezando. Eu lendo as Bíblias. Eu estava trabalhando com. Eu não estava fazendo nada. Immoralenen refers to actions or behaviors that are considered morally wrong or unethical. Muito obrigado, pai. Eu vejo o reino do Espírito. Alguém como Beth. Não é Beth, mas está no reino do Espírito. Alguém realmente muito assim mesmo. Deus enviando pessoas para sua vida.
Amantes de Deus, verdadeiros amantes de você, com corações cheios de devoção e amor. Amantes de Deus, sim, e amantes de você em cada pensamento e ação. Amantes de Deus e amantes de você para sempre e eternamente. Para Maotorama Sandala Samant Santumara, uma invocação sagrada e poderosa, ressoando com profunda espiritualidade. Paralelo. Seu pecado em sua própria casa e seu pecado em sua família será que você ora demais, ora com muita devoção e fervor. Esse será seu pecado. Esse será o problema. Que você ama muito a Deus, que você fala muito de Deus, que você o siga também muito. Esse será seu erro. Esse será seu pecado. Seu pecado vai ser seu sincero amor a Deus e seu devotado serviço a Deus. Amém, indeed. Agradecer a vocês, caros todos. Levante a mão, respirando fundo. Receba o Espírito Santo. Receba a unção. Ou receba agora o poder. Receba uma sentença espiritual. Receba o poder de Deus. Aqui está a irmã Amparo. Sim, a querida irmã Amparo. E também temos a irmã Piro. Sim, a notável irmã Piro. Irmã Suí. Muito obrigado, Emélia. Obrigada, Amélia. Obrigada, Amélia. Muito obrigado de coração. Que a graça e a bênção de Deus estejam sempre presentes em sua vida. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço muito pelos pilares fortes que me sustentam. Eu ouço a palavra. Vilas jovens, jovens pilares e jovens profetas, jovens videntes, jovens visionários, jovens servos dedicados a Dalama de quem são, na verdade, os seus pecados. Estou, de fato, lhe contando todos os seus pecados. Seus pecados são oração. Você reza muito. Seus pecados são que você ama muito a Deus. Seus pecados não são realmente pornografia e imoralidade. Seus verdadeiros pecados não são apenas roubar e mentir. Seus pecados mais profundos são servir a Deus, amar a Deus e seguir a Deus. Parazato Barabaixa Fonde, Samandala Bandala. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu amado Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte para o seu lugar. Eu te amo. Obrigado, meu Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Espírito Santo da States. Veja, porque Deus sim vai usar você. Porque Deus vai usar você. Você será uma criança bem estranha. Eu costumava ficar no meu quarto e deitava no chão. Minha cama estava ali. Eu deitava no chão. Estou falando sobre isso. Estou falando sobre quando encontrei o Senhor. Acho que eu devia ter... não sei quantos anos eu tinha. Eu costumava simplesmente deitar no chão e apenas orar.
Um dia minha mãe sentiu que eu não estava crescendo. Eu era muito magro. Essa é a estranheza de uma criança que foi realmente escolhida pelo Senhor para ser usada em seus propósitos. Você não preferiria ter o problema verdadeiramente gratificante de uma criança que está explicando os livros complexos e profundos de Ezequiel e Jeremias, do que uma criança que está fazendo alguma outra coisa menos construtiva? Esse é o problema significativo e abençoado que Deus, em sua infinita sabedoria, vai te dar. E essa é a bênção que Ele tem. E uma criança que é profeta, e assim será você. Crianças que são profetas.